Olá, bem-vindos ao canal Casa Si. Eu sou a Simone Molina, sou artista de pintura em porcelana, aquarelista e te convido para se inscrever na página, que é super nova, então sua inscrição vai fazer uma diferença muito grande. E sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Bom, hoje eu ensino a fazer um marca-páginas em aquarela. É um dos produtos que eu faço, vendo, inclusive vou deixar os links aqui embaixo na descrição, aqui distante fica um pouquinho melhor. E para isso você vai precisar de o papel de aquarela, eu já deixo cortadinho, tá? Tamanho 7x15, uma aquarela, eu uso essa da Van Gogh, mas você pode usar a que você tiver em casa. Um godê, o meu é o de porcelana, tá até usado, tá? Já, às vezes eu lavo ou deixo assim. E os pincéis eu indico esses para começar, a linha 311 da Ceramic. Direto, reto, já vamos lá para o nosso passo a passo. Aqui eu vou te mostrar como eu passo o risco da orquídea para o papel de aquarela. Eu passo o lápis 6B na parte de trás, depois com auxílio do boleador ou uma caneta sem tinta, se você tiver, você passa esse risco todo. Aqui eu repeti a flor em uma outra posição, mas você pode alternar imagens, colocar outras figuras, criar folhas, o que você quiser. Eu vou reforçar aqui, ó, a parte onde é mais escuro, onde tem a sombra, tá? Para facilitar depois na hora de fazer a aquarela. Então, faça isso também. Assim que finalizar o risco, é só passar fita crepe em volta e colar esse trabalho na tua mesa. Então, essa daqui vão ser as cores que eu vou usar, tá? Aqui eu já deixei um pouquinho de cada preparada. Essa tinta mais líquida pode fazer até um pouco mais. Vou ativar um pouco mais com água aqui, tá? E vamos iniciar a pintura. Vamos iniciar a pintura umedecendo um pouco, somente com água as pétalas. Pode ir alternando e depois vai depositar a tinta bem líquida e diluída no tom rosa claro. Isso já vai fazendo algumas conexões. Faz isso com todas as pétalas. Em seguida, com a tinta um pouco mais escura, esse tom avermelhado, aproveitando que o papel está úmido, já vem escurecendo as partes que você pintou com o lápis de grafite. Isso já ajuda a demarcar um pouquinho. Já dá continuidade pintando a parte central da flor e o miolo também. Tudo com a tinta bem líquida. E vem depositando depois os tons mais escuros. Já faz a parte interna amarelinha. A minha tinta está um pouco mais pastosa dessa forma. E faço algumas conexões usando só a água. Isso faz com que a parte rosa e a parte amarela se unam um pouco. Terminando a primeira camada, eu vou dar continuidade pintando a segunda flor, da mesma forma que eu fiz a primeira. Umedeço, coloco os tons mais claros, reforço as partes escuras, faço a parte interna do miolo e já coloco o amarelinho também. Minha camada já está seca, eu vou dar continuidade então. Agora, reforçando os tons. Então, eu vou usar o tom um pouquinho mais claro. Aqui eu usei o rosa com um pouquinho de violeta. Independente da marca da sua aquarela, dá pra fazer, tá? Então, ó,
Já venho reforçando todas as partes mais escuras, lavo o meu pincel, ele tá um pouco úmido, e eu venho, já puxo com a água até aqui. Esta é a segunda camada. Ah, preciso reforçar um pouco mais. Vem depositando a tinta aqui nos cantinhos, tá? Então, faz isso em todas as partes mais escuras. Já pinto, fica uma linha. Aí, eu lavo meu pincel, dou uma enxugada e venho retirando, ó. Na verdade, é criando uma conexão, né? Faço isso com toda a minha pétala. Então, aqui eu não vou acelerar para que vocês possam ver todo o processo. Ficou uma linha. Lavo meu pincel, retiro um pouco do excesso no paninho e passo ele um pouco úmido para suavizar. Ela com a primeira camada já fica muito bonita e a gente trabalhando assim os claros e os escuros, ela vai ganhando forma. Lembrando que você pode utilizar uma flor que você fotografou, uma referência que você tem ao vivo também. E para aquarela ficar bonita, o segredo é um treino. Quanto mais você aquarelar, mais bonitas suas aquarelas vão ficar. Faço isso com toda ela, sempre suavizando. Se eu quiser umedecer toda a pétala, ela dá continuidade. E só falta aqui em cima. Muita paciência, tá? E se o seu papel é de celulose, ele seca um pouco mais rápido. Então, sempre vai fazendo pétala a pétala, que vai dar tudo certo. Aquela tinta um pouco mais escura que eu mostrei pra vocês, o marrom com azul, é o que eu vou trabalhar aqui no meinho, ó. Essa daqui eu já deixo ela mais forte. Depois umedeço e retiro um pouquinho do excesso. Essa mesma tinta eu posso fazer já alguns detalhes aqui, ó. Vindo só depositando para criar contrastes. Aquela parte que a gente escureceu com o grafite ajuda, porque você tem a referência, tá? Então, não se perde com facilidade. E é basicamente isso. Aqui eu tô deixando esse risco aparecer mais. Posso vir suavizando minhas conexões, ó. Meu pincel está úmido. Toda ela. E vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazendo a pétala de baixo. Bom, estando seca a minha segunda camada, vamos para a finalização. Esse tom neutro, bem diluído, tá? Diluída colocando água. Então, vamos fazer uma leve sombra aqui entre uma e outra. Ó, eu passo assim e depois com o pincel úmido, venho e faço a conexão. Só para levantar um pouco essas flores, tá? Mesma coisa na de baixo. Ó, aqui tá um pouco mais escuro. E aí, com o pincel com água, ele tá úmido, eu venho e faço essa conexão. E agora, com um pincel liner, um pincel fino, tá? Que você tiver aí, vamos fazer as texturas dessa flor. Então, pode usar o tom aqui um pouquinho mais escuro, está diluído, e você faz as ranhuras delas, olha.
Vem puxando, não precisa ir até o final, pode ser irregular. A natureza, ela tem a sua imperfeição, que acaba sendo perfeição, né? Então, faça essas linhas. Quanto mais fino o pincel, mais bonito vai ficar o teu trabalho. E isso também é treino, tá? No começo pode sair um pouco mais grosso esse traço, mas com o tempo você vai melhorando e vai ficar mais bonito. Vamos lá. Lembrando que essa referência aqui é para estudo, tá? Então, tô usando uma referência da internet, mas pode ser uma flor aí que tenha na sua casa, fotografada, e você trabalha ela. E a mesma coisa na florzinha de baixo. Observa que eu fiz a mesma orquídea 2 vezes, tá? Verifica se tem algum lugar que precisa ser escurecido, né? Para enaltecer um pouco mais as pétalas, o claro e o escuro. E pode trabalhar isso nessa última camada, tá? Aqui eu tô fazendo bem rapidinho. Um exemplo disso é aqui, ó. Acho que essa conexão aqui ficou um pouco clara. Então, pode dar uma escurecida nela para finalizar. E aquele acabamento com o pincel. E em seguida eu vou mostrar isso daqui pronto para vocês. Bom, é isso, gente. O resultado final é esse, assim como eu mostrei, né, no início do vídeo. Depois eu gravo ele na mesa para vocês terem uma ideia. Isso daqui é um pingente, comprei em Armarinhos. E obrigada! Se inscrevam no canal, deixe sua curtida, que é muito importante. Um beijo, ó. Até o próximo vídeo.